Muito bom dia, são 8 horas mais 3 minutos agora, 8 horas 3 minutos, está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, hoje segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante aí, o acolhimento, né, dos refugiados no país, especificamente os oriundos da Venezuela, também o segundo colóquio Diversidade Cultural, Étnico, Racial e de Gênero, e para isso, obviamente, nós estamos recebendo aqui o padre Aguinaldo Oliveira Júnior, coordenador nacional do Serviço Jesuíta Migrante e Refugiado do programa Acolhe Brasil, e também estamos recebendo aqui o padre Anísio Ribeiro da Silva, que é o responsável em Montes Claros pela Casa de Acolhimento. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto. Paulo Roberto Mazola Júnior, para o esporte, o que o senhor tem para trazer aí para os nossos teleouvinternautas? Bom dia, Nerlan, bom dia aos nossos convidados, bom dia aos nossos teleouvinternautas. Então, Nerlan, um final de semana aí onde o América perdeu, teve a sua invencibilidade aí de 12 partidas quebradas. O Atlético ontem venceu, mas na minha opinião não convenceu, foi um jogo aí apertado contra a equipe do Ceará. E hoje vai começar aí a era Abel Braga no Cruzeiro, né? O Abel aí foi contratado pela equipe do Cruzeiro, hoje vai até Goiás enfrentar o Goiás e vamos ver o que vai acontecer. Agora, Nerlan, tem um fato curioso, né? Que o América estava vencendo e Cruzeiro e Atlético perdendo. Agora que o América perdeu, será que Atlético e Cruzeiro vão começar a vencer? Pois é, resta saber, então, exatamente se isso vai acontecer, né, Mazola? Pois é, a gente vai discutir no nosso bloco esportivo, né? Muito bem, está começando o nosso Depois do Café e já debate pronto, né? Nós vamos dizer aqui o seguinte. Olha, nesse domingo, dia 29, foi o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Segundo a agência Acnur da ONU, o número de pessoas que por motivos raciais, econômicos ou de estado de guerra são obrigadas a deixar seu país para tentar a sobrevivência em outros lugares já está chegando à casa dos 70 milhões, né? A Síria, por exemplo, lidera o ranking dos países que mais enviam refugiados a outros países, com mais de 10 milhões de pessoas até o ano passado. Mas na América Latina, os números também são desanimadores, né? Oriundos de diversos países, em 2017, o Brasil recebeu mais de 10 mil pessoas como migrantes ou refugiados. Para falar sobre esse tema, o Depois do Café recebe agora, né, o coordenador do programa Acolhe Brasil e também do Serviço Jesuíta de Imigrantes e Refugiados, Padre Aguinaldo Oliveira Júnior, tem que lembrar, né? Mudar aqui. Oliveira Júnior, aqui nós agradecemos a presença do Depois do Café. Bom dia, Padre. Muito obrigado aqui pela sua presença para falar com a gente. Ok, Nalan. Pois obrigado você também pelo convite, nos dar essa oportunidade de estarmos aqui apresentando um pouco o nosso trabalho, o Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, e também, de um certo modo, vimos participar desse colóquio aqui na Faculdade de Santo Agostinho para tratar do tema de direitos humanos, né, diversidade étnico-racial e gênero. Né? O padre, para a gente começar, eu gostaria de tentar esclarecer aqui para o nosso teleinternauta, né? Qual seria a diferença entre migrante e refugiado, padre? Isso. Às vezes a imprensa confunde essas duas nomenclaturas, né? Uhum. Primeiro, os dados são esses, como você abriu o programa, são alarmantes, né? Nunca tivemos um mundo em tanta mobilidade humana como temos hoje, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, de imigrantes forçados, vão na casa de 270 milhões, né? E refugiados, de fato, são 70 milhões. E 25 milhões reconhecidos como refugiados. A grande diferença mais simples entre o refugiado e o imigrante é simplesmente de que o migrante, ele de algum modo programa a sua migração, a sua saída, né? Então planeja, pesquisa onde vai, mais ou menos assim. O refugiado, ele não tem essa escolha, ou seja, ele tem que sair de imediato, tem que deixar suas coisas, bens para trás, família, o país, cultura, e sair em busca de salvaguardar sua vida, que é o que corre risco, né? Então essa é a grande diferença mais basilar. Mas o que temos hoje, cada vez mais, é um fluxo misto, ou seja, como diferenciar, no caso dos venezuelanos, quem é migrante econômico, chamemos assim, ou quem é refugiado de fato, né? Então tivemos já posicionamento, tanto do Acnur, que é essa agência da ONU para refugiados, como o próprio governo brasileiro também, o reconhecimento de que são refugiados de fato, ou seja, não estão migrando porque querem, não? Por iniciativa própria e espontânea, são forçados, por tema de alimentação, de saúde, de insegurança, não é? Sem trabalho. Então, assim,
são ocasiões que não deixa a pessoa opção, ela tem que sair. Ô, Renan, até essa questão para as pessoas até ficarem bem claras da diferença, né, do imigrante por refugiado, até assim, refugiado, né, de fuga, de fugir, né? Seria mais ou menos qual for diferente da pessoa que opta e que programa. Né? Refugiado de fuga, de fugir mesmo. Exatamente. Né? Ô, padre, como é que está a situação do Brasil, né, em relação ao recebimento dos cidadãos que vêm, eu não diria tentar uma nova vida, mas talvez refazer a sua vida aqui, né? O caso do Brasil é interessante. Primeiro porque, assim, a nossa cultura é uma cultura formada por multipaíses. Nossa cultura brasileira, ela é essa mistura, né, de migrações antigas de Espanha, de Itália, Alemanha, Polônia, que já tivemos aqui no século XIX, e agora esses outros fluxos, né? Um outro dado é que no Brasil a balança migratória é deficitária, ou seja, saem mais brasileiros para fora do que estrangeiros que chegam ao nosso país. Então esse discurso que a gente ouve, às vezes, que vem roubar o trabalho, de que vem ocupar o lugar de um brasileiro, né? Isso não é tão verdade assim. Então, para cada estrangeiro que chega ao Brasil, 3 brasileiros saem para fora do país. Então, assim, é 3 por 1. Então, um país tão grande, tão culturalmente diverso, né, e rico também, ou seja, é importante ter uma cultura de acolhida, né? O Brasil hoje, ele é o 5º país destino para o fluxo venezuelano, sobretudo. Certo. Né? Já acolhemos também aqui muitos sírios que vieram, que estão regularizados, com o tema de refugiados, porque a guerra na Síria persiste desde 2011, e a Venezuela desde 2013, quando calculamos o início da crise mais aguda. Então hoje é o 5º país, atrás de Colômbia, que é o primeiro país assim acolhedor, são 1,5 milhão na Colômbia, 1,5 milhão. Depois Peru, na casa dos 600 mil, mais ou menos. Equador, o Chile e o Brasil. E depois vem a Argentina, como o 6º país de acolhida e destino, né? Então hoje temos aqui no Brasil, só de venezuelanos, na casa de 270 mil, mais ou menos. Né? 270 mil que calculamos. Os números são sempre difíceis, serem muito exatos, assim, né? Porque temos que estão regularizados e temos aqueles que estão ainda sem regularizar. E basicamente concentrados em Roraima, que é a porta de entrada para o Brasil. Então, a situação, eu dei um dado aqui que ela não reflete um pouco a realidade. A realidade mesmo é essa que o senhor está falando. Né? Eu dei um dado da entrada de mais de 10 mil, mas nós temos muito mais que isso. Mais. Né, entram por dia na fronteira 500 pessoas todos os dias. Todos os dias. A média. Há dias que entram 800, 1.200, mas a média, vamos dizer assim, mais ou menos diária, são 500 pessoas por dia. Ô padre, como foi criado aí o Serviço Jesuíta Migrante e Refugiados e qual é a finalidade do programa Acolhe Brasil? Exato. O Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, ele é parte de uma rede mais internacional dos jesuítas, né? Já estamos a completar 40 anos desse serviço, que a companhia entrou nessa área, desde 1980, na época da Guerra do Vietnã, em que as pessoas fugiam nos beach people, não? Que saíam para salvar a sua vida. Estamos em mais de 56 países estruturados, organizados, em campos de refugiados, acompanhando essa população, vamos dizer assim, vulnerável. Né? Aqui na América Latina formamos uma rede, jesuítas com migrantes, e participamos da região sul, que pega Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Então aqui no Brasil somos 5 escritórios, estamos de norte a sul do país. Certo. Estamos em Boa Vista, em Roraima, onde temos escritório, atendemos aí cerca de 180 pessoas, 200 pessoas por dia em nosso escritório. Estamos em Manaus, na Amazônia, também, com outro escritório, sobretudo pensando em questão mês de vida, inserção laboral dessas pessoas. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, também atendendo basicamente o fluxo haitiano, que também chegou ao nosso país, desde 2010, 2011. E estamos em Brasília, onde eu vivo, e coordeno um pouco a rede, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ou seja, estamos mapeados assim de norte a sul do país, em regiões onde há uma presença forte, massiva, de imigrantes e refugiados, né? Trabalhando com os 2 coletivos, e essa é a nossa rede no Brasil. Assim, né? E a minha função como diretor nacional é articular todos os escritórios e também sensibilizar paróquias, universidades, colégios, né? Comunidades, empresas também que possam olhar essa realidade com outro olhar, assim, né? Como uma espécie de crise humanitária que chega ao nosso país, e cada vez vai chegar mais, porque o mundo vai provocando isso, né? Então, essa é a nossa rede e o modo como atuamos. Atuamos basicamente em 2 áreas, que é a proteção, buscar garantir que essas pessoas estejam regularizadas, documentadas no nosso país, não estejam irregulares, né?
vencemos um pouco aquela nomenclatura de ilegal, legal, ou seja, isso é um nome que não usamos mais com o migrante, porque ele não está ilegal, ele está irregular. Ele está com uma falha administrativa, porque não foi a Polícia Federal, não tirou seu visto de residente temporário no Brasil, ou não solicitou refúgio ao chegar no Brasil, mas chama de regularizar a situação migratória. Né? E o país tem concedido. Acho que tem feito uma política bonita, boa, acolhedora, aberta na fronteira, de atender essas pessoas, documentá-las e tentar buscar um meio de vida aqui no país. Padre, falando dessa questão aí do meio de vida, né, do seu trabalho aí de tentar conscientizar, como falou, né, comunidade, empresas e tal, a questão da empresa, né, a gente sempre ouviu falar muito que muitas empresas até se aproveitam dessas situações, né, da pessoa que vem de fora e tal, até para quase que escravizar, né, alguma dessas. Seria então realmente até esse... Tem diminuído essa questão? Como que tenta se trabalhar com isso? Exato, isso é verdade, é um dado alarmante que nos preocupa muito, porque o trabalho é central, ele precisa realmente garantir um trabalho, poder pagar suas contas, né? Sobreviver aqui no Brasil e, além disso, também mandar algum recurso à sua família no país de origem, porque também estão passando uma situação muito difícil. Então, essa questão da proteção vai também nesse sentido, né? Proteger os seus direitos de imigrante, de refugiado no Brasil, e não ser violentado, como, por exemplo, a exploração laboral, o abuso, né, dessas pessoas. E falar, eu vou lhe entregar para... Né, você está ilegal aqui, essa coisa toda. Exatamente. Né? Tem muitos recursos que eles usam para se aproveitar disso. Primeiro, não conhecem a cultura trabalhista no Brasil, né, a questão como funciona todo o sistema de direitos, deveres no Brasil em relação ao trabalho. Depois, não conhecem a língua. Então, assim, facilmente são presas fáceis para poder ser explorados e enganados, né, assim. E Minas, ou seja, quando pensamos na questão das fazendas, por exemplo, né, assim, não, eu vou dar comida, vou dar alojamento, e mais o quê? Tipo assim, não? Ou seja, uma violação dura de seu direito de trabalhador, que deve receber seu salário, ter condições dignas de acolhimento, assim, né? Então, nosso trabalho vai em duas mãos, vai no sentido de sensibilizar empresas, para que, de fato, reconheçam a riqueza de ter um trabalhador na sua empresa, de outra cultura, com outro país, com outros costumes, né? Isso enriquece a sua empresa, mas também vai de protegê-lo de não deixar ser abusado. Então, fazemos acompanhamento no início, no meio, e depois continuamos o contato com essas pessoas, né? Mas é fato. Hoje, Roraima, por exemplo, tem um fluxo muito grande, muito intenso. Há pessoas trabalhando por um prato de comida, por R$50 o dia, seja, né? E isso também acontece ao longo do Brasil. E não é novidade surgir os casos de exploração. Pessoas que fogem, conseguem fugir, ou que o que sobrou do Ministério do Trabalho fiscaliza também essas situações, né? Mas é desumano, né? Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, porque aí a gente quer concentrar, padre, na situação dos refugiados da Venezuela. A gente quer falar um pouco mais sobre isso aí e vamos falar também como o programa está, né, em Montes Claros já neste ano, trabalhando também para que desta forma eles possam ser atendidos. Nós vamos para um breve intervalo, já a gente volta. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você.
Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da AMIRT. Muito bem, já de volta aqui no nosso Depois do Café, né? Estamos aqui com o pessoal já chegando para poder participar do nosso programa, né? Todo mundo acessando a nossa página no Facebook. Vale a gente dizer aí, para você acessar o Depois do Café pelas redes sociais, é só você digitar facebook.com/VimTVRede e também youtube.com/VimTVRede. E aí você pode participar conosco aqui, tá certo? Bom, nós estamos conversando, né, com o padre Reginaldo Oliveira Júnior, o padre Aguinaldo Oliveira Júnior, né, ele que é o coordenador nacional do SJMR, Serviço Jesuíta de Migrante e Refugiado, e também do programa Acolhe Brasil. Bom, padre, como a gente tinha dito, por que especificamente o projeto se concentrou nos refugiados da Venezuela? Primeiro, assim, que os venezuelanos, você falou do fluxo sírio, né? Que é o primeiro fluxo maior do mundo. Na verdade, são mais ou menos 6 milhões de sírios espalhados pelo mundo. E a Venezuela é o segundo país, ou seja, que mais tem expulsado refugiados do seu próprio país. Hoje estamos na casa de mais de 4 milhões, né? Com a perspectiva de chegar a 2020 com 5 milhões a 6 milhões, ou talvez superar mesmo a Síria em pessoas em saída forçada da Venezuela. Outro detalhe é que a maior parte do fluxo no Brasil se encontra em Roraima, ou seja, um estado que está isolado do Brasil, né? Inclusive a própria energia de Roraima vem da Venezuela, ou seja, um estado difícil, economicamente também mais pobre do nosso país, e com essa porcentagem ali reclusa em Roraima. Para sair de Roraima, só se sai com apoio, ou seja, a cidade maior que tem é Manaus, está a 800 quilômetros de distância. Alguns fazem a pé esse caminho também, porque não tem como pagar R$250, que é a passagem do ônibus. Então só sai ou com a ajuda da sociedade civil ou do governo para sair dali. Então o governo montou esse programa chamado de interiorização, que é levar os que estão aí e querem voluntariamente sair de Roraima a outros estados, a outras cidades e poder recomeçar a sua vida. Então aí onde nós apoiamos a ação do governo, que é encontrar espaços de alojamento, de acolhida em cidades, em paróquias, em comunidades, para poder exatamente acolher essas pessoas, né, que estão lá desesperadas querendo sair. Porque a situação em Boa Vista é crítica e o país não sabe disso, né? Temos situação de rua, mais ou menos 4 mil pessoas, situação de rua, famílias inteiras. E estamos falando de gente com qualificação, engenheiros, advogados, inclusive médicos, né? Então não são pessoas muito, muito vulneráveis, de baixa escolaridade entre eles. Depois, temos cerca de 6 mil pessoas abrigadas em 11 abrigos em Boa Vista e 2 em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com a Venezuela. E depois temos cerca de uns 35 mil em aluguéis. Hoje, Pacaraima seria realmente onde se encontra o maior fluxo de pessoas oriundas da Venezuela? Não, porque é uma cidade muito pequena, muito pequena. Pacaraima tem 2.500 habitantes, ou seja, é uma cidade muito pequena. É só mesmo uma passagem fronteiriça. Entendi. E aí daí são mais ou menos 220 quilômetros até Boa Vista. Muitos fazem a pé. Se você faz esse caminho de carro, você vê as pessoas caminhando, arrastando malas com filhos, né? É uma coisa dura de ver. E Boa Vista, sim, porque é a cidade que comporta 300 mil habitantes. Certo. O estado são 500 mil. Então, ali, eles conseguem alugar uma casinha, não é assim? Certo. Morando 10, 12, 14 pessoas no mesmo quarto, na verdade, né? Então, tem esses dados e são, de fato, mais 35 mil em aluguéis, assim, miseráveis, né?
Um quartinho desse pode custar R$600 em Boa Vista. Meu Deus. Um quarto e banheiro, né? Para estar com sua família, para não estar em situação de rua. Então lá, o discernimento que eles têm que fazer é ficar em situação de rua ou tentar garantir uma proteção, né? E alugar uma casa. Esse é o primeiro discernimento. E se aluga casa, não tem o que comer, porque ou paga o aluguel ou come. Então a situação é muito, muito difícil. Então daí, dada essa realidade gritante, crítica em Boa Vista, é que temos que encontrar de fato urgente espaço de acolhida em outras cidades que possa dar a oportunidade de recomeçarem a vida, né? Estar num lugar seguro, digno, né? Com alimentação garantida por alguns meses e a partir daí buscar trabalho, que é a fonte de poder sobreviver nesse país, em qualquer país do mundo, nós também, né? Temos que ter um trabalho para poder pagar as contas e também nos realizar naquilo que nós fazemos, né? E costumo defender também que esse perfil, ele é um perfil qualificado, não querem viver de caridade, de esmola, assim, querem uma oportunidade, uma oportunidade. Por isso que a gente sensibiliza empresas, sobretudo, né, para que abram, vamos dizer assim, a sua mentalidade para essa realidade e possa, de fato, dar uma oportunidade à sua empresa, que um migrante, um refugiado possa trabalhar aí e poder desenvolver também a sua própria empresa, né? Padre Aguinaldo, em números reais, né? Quantas pessoas já foram atendidas pelo programa até julho desse ano, né? Você falou um pouco desses detalhes aí, mas qual seria realmente as principais necessidades deles? Claro. Em relação a números do Acolhe Brasil, nós começamos o ano passado, no mês de agosto, mais ou menos. Ou seja, sabe que na fronteira está a Operação Acolhida, que é a ação do governo para regularizar a fronteira, abrigar os migrantes em Boa Vista e também interiorizar, que é levar outros estados. O nosso programa Acolhe Brasil, de agosto até julho desse ano, acolhemos já 1.114 pessoas, que enviamos de norte a sul do país, né? Inclusive aqui em Montes Claros também. Aqui em Minas, nós estamos em Belo Horizonte, com um escritório que dá proteção, assessoria jurídica, assistência social, curso de português, né? A busca pelo trabalho e capacitação profissional também. Tentamos fazer um trabalho bastante integrado. Iniciamos uma rede que chamamos Acolhe Minas. Então, vinculamos aí a PUC Minas, os colégios católicos, a Caritas, o Cefet, não é? E a nossa instituição, para exatamente criar essa rede solidária em Minas, porque esse programa do governo ele começou em abril do ano passado e levou a vários estados do Brasil, mas Minas não aparecia no mapa da interiorização. E nós achamos isso um pouco injusto e parece que o mineiro não é hospitaleiro, não é solidário, ou seja, não é verdade isso, né? Então foi quando provocamos o governo do estado, também a prefeitura, sem muita resposta, né, que não tinha condição, estavam na fase de terminar o seu governo para entrar outro. Então ficamos sozinhos, sociedade civil sozinha nessa resposta, né? E aí, acionando a rede Acolhe Minas em Belo Horizonte, também estendemos para Montes Claros, que é onde estamos aqui também, com a paróquia dos jesuítas, né? E basicamente foram vocês que iniciaram o processo, na verdade. E aí até, vamos dizer assim, ajudou a avançar o processo em Belo Horizonte, que foi assim, mas como pode ser Montes Claros, norte de Minas, a região mais pobre, está na frente na acolhida, na solidariedade, né? Quanto Belo Horizonte com muito mais condições e tal, não pode ser. Então isso acelerou o processo de vamos entrar também, né? Vamos abraçar também o negócio. Exatamente. Aí fez o processo inverso pouquinho, né? Então, assim, mandamos para todos esses estados, 1.114 pessoas, mas isso é uma gota no oceano. Ou seja, né, temos lá na casa dos seus 50 mil, mais ou menos. Há muito trabalho a ser feito. Muita gente ainda, esperando. Né? Fala, Mazola. Não, Nerlan, porque até levando para essa minha alçada, que é o esporte, né, que é o futebol e tal, curiosamente, nesse ano, na Libertadores de América, tanto o Cruzeiro como o Atlético tinham times venezuelanos nos seus grupos, né? E eu lembro que o Cruzeiro, e lembro que quando eles foram até a Venezuela, precisou de toda uma logística, até de levar alimento, de levar material até de higiene pessoal mesmo, porque lá não tinha. E se o Cruzeiro, se não estou equivocado, quando no hotel que eles ficaram hospedados, ao vir embora eles deram, parece, R$50 para cada, que equivalia a um salário mínimo, parece quase um ano deles lá na Venezuela, né? Os jogos eram disputados na parte da tarde pelo problema da energia até, que o padre colocou, então realmente até agora colocando que tanto Cruzeiro como Atlético tiveram na Venezuela esse ano disputando partidas lá e passaram por todos esses perrengues, podemos dizer assim, né? Correto, E depois dizer assim que em Belo Horizonte, tanto o Cruzeiro quanto o Galo, né, o Atlético e também o América, ou seja, tiveram conhecimento da chegada deles em Belo Horizonte.
e o convidaram para assistir alguns jogos. Então o grupo de Belo Horizonte foi ao Mineirão, assistiu o jogo do Cruzeiro, do Atlético, e o América estava montando um pouco uma visita também. Outro elemento é que existe uma Copa dos Refugiados, uma coisa bacana, que não chegou ainda a Minas. Esse ano teve a Recife, Brasília, esteve Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba. Então queremos ver se no próximo ano a gente consegue trazer para Minas, né? Com Minas no mapa esportivo do país tem sua importância, né? Então talvez inserir Minas também nessa Copa dos Refugiados. Então monta-se nacionalidades que estão no estado. Aqui temos senegaleses, aqui temos de Gana, aqui temos Haiti, Venezuela, Bolívia, Cuba, ou seja, Colômbia também. Então estamos já nos articulando para que o próximo ano essa Copa se estenda até Minas e possamos inserir Minas também no mapa da Copa dos Refugiados. Tá certo. Bom, vamos conversar um pouquinho com o padre Anísio Ribeiro da Silva, que é o responsável em Montes Claros pela Casa de Acolhimento. Aqui startou, fez com que o processo um pouco inverso, mas terminasse tomando conta e o Estado também abraçasse isso. Mas a gente gostaria que o senhor pudesse falar para a gente, padre, sobre desde quando, né, está havendo a atuação da Casa de Acolhimento aqui em Montes Claros e o que tem sido feito. Exato. Né? Então, como dizia Padre Aguinaldo, desde o ano passado a gente vem sendo instigado, né? Convidados, e vocês, nada, né? O mundo está aí. O bicho está pegando aí. Está pegando, né? E vocês de braços cruzados, né? Então, nós temos uma casa lá à disposição e dizemos, vamos começar acolhendo, vamos entrar no programa. De modo que acolhemos o primeiro grupo dia 15 de fevereiro deste ano. Né? E a casa é pequena e também, dada a nossa situação um pouco precária, acolhemos naquele momento 4 casais com filhos. Né? E, então eram 11 pessoas, e para a gente é algo muito desconhecido também, não sei como vai acontecer, um medo. Né? Aqui nós tivemos a cara e a coragem e a fé acima de tudo. Né? E assim começamos esse trabalho, 15 de fevereiro. Né? E já é o segundo grupo, que está também terminando o seu tempo na casa, e agora estamos já para acolher um novo grupo. Né? Um dado importante é que o programa, a princípio, do SJMR, ele trabalha com 3 meses, né? A gente assim, grupo, né? Um grupo de 3 meses. Então, em 3 meses, a gente busca ajudar essas pessoas a encontrar um emprego, a se estabilizar, ter um mínimo de estabilização, né? Para que depois, então, saindo, a gente, uma casa vazia, podemos acolher um novo grupo. Né? É algo bastante desafiante para a gente também, porque além desse trabalho, eu tenho uma paróquia e temos muitos outros trabalhos sob a nossa responsabilidade também. Né? Mas foi, como eu disse, com a fé, a coragem, a vontade. Né? E aqui um dado muito importante é que é um trabalho que a gente não faz sozinho. Né? Há uma grande rede de amigos, de aqueles que sensibilizam também com a nossa causa, né? Os fiéis da própria comunidade cristã, outros também, empresários, então pessoas que somam conosco, né, para levar esse trabalho para frente. Agora, padre, de Montes Claros, né, acho que Mazola até já abordou esse assunto, mas só para a gente frisar, como é que o senhor analisa a colaboração dos empresários em Montes Claros? Há campo para melhora? Como é que tem sido essa receptividade? Tem sido, né? A gente tem sido buscado por alguns empresários, né, que se oferecem, e muitos deles, olha, eu não tenho serviço mais no trabalho, mas eu vou acionar companheiros, amigos, enfim, que podem fazer isso, né? E tem sido muito bom, tem sido muito boa a acolhida, né? De modo geral aqui na cidade, né? E o senhor falando aí que já está no 3º grupo, né? Já está acolhendo o 3º grupo. E os 2 grupos anteriores aí que já conseguiram se estabelecer na cidade, ficaram por aqui, tá tão bacana assim, estão se ambientando aqui a cidade, ou foram para algum outro lugar, ainda mantém um contato com o senhor? Mantemos o contato, né? Porque a ideia, né, até eu costumo dizer assim, nós temos, como se fosse 3 níveis. O primeiro nível é aqueles que passaram pela casa. O segundo nível é aqueles que, porque os que saem, eles não simplesmente saem, mas eles saem porque querem também trazer a mãe, o filho, o irmão, né? Então é um grupo que já não passou diretamente pela casa, mas tem um contato com a gente também. Um terceiro grupo são aqueles que não passaram para casa e vieram por conta própria, por exemplo, mas sabendo que aqui tem um trabalho, né, de acolhimento, então busca
uma proximidade, uma ajuda, porque uma das grandes dificuldades que a gente percebe é justamente o trabalho. A maior dificuldade é a questão do trabalho. A questão da alimentação, temos encontrado muita solidariedade, mas o trabalho é sempre um pouco mais deficitário, né? Embora não tenha sido impossível da gente conseguir alocação para esse pessoal. Deixa eu voltar a falar um pouco com o Padre Aguinaldo, que daqui a pouquinho a gente volta para o Padre Anísio. Padre Aguinaldo, como é que é a trajetória de um refugiado, né, desde que ele sai da Venezuela até chegar ao Brasil? E existe, então, uma orientação do programa para que ele sinta menos este efeito? Existe. Agora, sim, estamos trabalhando com um fluxo que já está lá, pessoas que já estão mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, assim, né? E tentamos priorizar essas pessoas. Então, aquele que chega agora, infelizmente, vai ter que esperar um pouco, porque as oportunidades são muito poucas, são muito pequenas, né? Para você ter um dado sobre isso, desde abril do ano passado até agora, o governo conseguiu interiorizar 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Então, estamos falando de um número muito baixo, dado o fluxo que está hoje em Roraima, né? Para dizer que a grande necessidade hoje é abrir capacidade de acolhimento, de hospitalidade nas cidades, né? Então, como funciona o fluxo? Você chegando em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça, aí ele pode já fazer sua documentação, tirar o seu visto de refugiado ou solicitar um visto de permanência no Brasil. São as duas condições para estar regular no Brasil. Certo. Daí também recebe as vacinas, né? Sarampo, febre amarela, né? Para também estar protegidos também no nosso país e proteger também o país. Depois, retiram também o CPF e carteira de trabalho. Então, essa é a documentação que ele tem que estar munido para poder estar regular no Brasil e também sair no programa de interiorização. A partir daí, isso ele faz também tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista. E se ele vier por uma outra rota, padre? Por exemplo, chegar em São Paulo, por exemplo. Alguém que pagou o seu boleto de avião e chegou em São Paulo. Tem que fazer esse mesmo esquema. Tem que se aproximar à Polícia Federal e regularizar a sua situação no Brasil. E quando ele chega no passo fronteiriço, e nos aeroportos também tem a migra, né, que passa aí, então ele vai receber um permisso para entrar no nosso país de 90 dias, 60 dias, e durante esse tempo ele tem que regularizar sua situação no Brasil. Então tem que solicitar refúgio ou solicitar um visto de permanência temporária por questão humanitária que o Brasil deu aos venezuelanos. Então, de 2 anos, podemos ser renovável, né? Então, esse é o primeiro passo. Documentar, estar regular no país, né? E só isso já tira uma atenção, uma preocupação grande, que é não estar irregular. Ou seja, há países que prendem pessoas só pelo simples fato de estar irregular. Estados Unidos, União Europeia, não é? Se é abordado um estrangeiro sem estar documentado, ele vai a um sistema de prisão, até aguardar o seu processo. Então, primeiro é documentar essa pessoa, depois, no caso de Roraima, é inscrever-se para um programa de acolhimento, de interiorização. Isso faz o Exército, isso faz a agência do Acnur, por refugiados, isso fazemos nós também, mas trabalhamos em rede, em sintonia. A lista é a mesma. Então, os que chegam por aqui, chegam nessa articulação entre o Exército, o Acnur e a nossa rede SJMR, né? E aí vamos conseguir o voo de lá para cá, porque é custoso. Um voo de Boa Vista para Belo Horizonte pode custar na casa dos seus R$ 1.500, né? É caro, muito caro. Então aí está o grande apoio do governo, que é facilitar essa viagem. Então tem os aviões da FAB, ou tem a parceria também com as agências da Latam, Gol e Azul, que são os voos que operam em Boa Vista, que reservam vagas para cada voo de refugiados, né, para esse programa. E chegam até aqui. Então tem que fazer um cadastro, né, de que está com toda a documentação ok, que voluntariamente quer ir a outra cidade e recomeçar, né, e também que está, vamos dizer assim, disposta a aproveitar essa oportunidade que é provisória, para que possamos também acolher mais pessoas, né. Então ela faz um cadastro, né, do seu núcleo familiar, ou como solteiro, e aí vamos ver a possibilidade que tem de enviar para outros lugares. A nossa rede hoje tem casas, não só aqui em Montes Claros, mas temos em Belo Horizonte 2 casas, temos em São Paulo uma grande casa, que está aí também para 30 pessoas a cada grupo que chega. Estamos na Bahia, em Feira de Santana, também em Salvador, Capim Grosso. Ou seja, temos tentado sensibilizar muitos outros espaços. Por isso que esses 1.114 estão espalhados de norte a sul do país, de fato, né? E aqui em Montes Claros está esta casa, Padre Arrupe, aqui na paróquia, mas também pensamos, e essa é a nossa esperança, que a gente possa sensibilizar outros espaços também, que possam também acolher esse mesmo projeto, não, de Acolhe Brasil,
temporariamente oferecer essa oportunidade e depois deslancharem no seu processo migratório, né? Mas funciona assim. Então, assim, a gente pede, nós temos no nosso site, depois posso deixar a dica, né? Que é esse passo a passo, da fronteira à cidade de destino. Vamos sim. Nós teremos 2 blocos, mas dada a importância do assunto, nós vamos fazer mais um bloco aqui. Eu vou pedir mais um intervalo, né? E aí a gente volta justamente para falar não só sobre o colóquio hoje, mas sobre como procurar aqui ou em qualquer lugar para poder participar do programa de alguma forma, né? De alguma maneira. A gente já vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Oito horas 41 minutos, 8h41. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está aqui assistindo o programa nesse momento, né? Mandar um abraço para minha querida Amanda Dantas, ela que é jornalista, né, lá da TV Globo Pernambuco, tá aqui conosco. O Samuca Nunes, a minha big amiga Juliana Veloso também está conosco aqui, e o restante da galera, né? O Jorge Silveira, o André Librelon, enfim, o pessoal está conosco também, aqui, né? Aqui também acompanhando tá a Ilma Alves acompanhando, a Tchellen Ferreira acompanhando, a Rosimeire Parra lá de São Paulo, até que ela mora lá perto de Itaquera, lá no Itaquerão, mora lá perto de Itaquerão. Sim. O Fabrício Corrêa também lá, jornalista lá de Florianópolis acompanhando, o nosso Mazinho Soares aqui também ligado. Bacana. O Washington da Barraquinha e o Alex Fumaça, a turma também, outras aqui que não dá para ler, que fica muito pequeno, nós temos uma turma também e achando o assunto bem interessante, né? Muito, né? Vamos voltar a falar com o padre Aguinaldo aqui, né? Perguntar aqui o seguinte, padre, o senhor vai participar hoje, né, do segundo colóquio de direitos humanos com o tema diversidade cultural, étnico-racial e de gênero, que vai ocorrer no auditório da Faculdade de Santo Agostinho. Hoje às 19h30 o senhor vai falar sobre o tema nacionalidades conferidas pela Constituição Brasileira. Por que esse tema?
Esse foi o tema que a faculdade escolheu para marcar esse dia desse colóquio sobre direitos humanos, para discutir exatamente a dimensão nacionalidade, ou seja, discutir um pouco isso no sentido de que acolhendo esses migrantes e refugiados, né, que tem uma outra nacionalidade, né? Então, onde impacta o direito internacional, ou seja, que status é conferido essas pessoas que chegam ao nosso país. Então, isso há, vamos dizer assim, um viés jurídico, não, de como poder documentar essas pessoas e dar um status legal, regular, aqui no país. Mas nessa discussão também vai no tema mais provocativo, no sentido, né, ou seja, nacionalidades, fronteiras, foram um tema criado pelo ser humano, ou seja, né? Então, como criamos, podemos recriá-lo também. Então, o que advogamos hoje é uma consciência mais de uma cidadania global, ou seja, nos reconhecemos como seres humanos. Ou seja, as fronteiras, elas têm o seu sentido, mas não podem impedir que a vida esteja, vamos dizer assim, presa às fronteiras hoje. Então, assim, o direito de imigrar, que é um direito assegurado pela Declaração de Direitos Humanos e também Cartagena, assim, então poder, assim, onde a vida corre perigo, ela tem o direito de poder buscar salvaguardar a sua vida. Então, nacionalidade, vamos discutir um pouco isso, porque cada país tem sua política migratória própria, né? A soberania toca nesse tema. Se você tem direito de poder restringir quem chega, quem sai do seu país. Agora, existe a questão humanitária. Então, quando se está numa crise humanitária, esse direito impera ou a vida impera? É um pouco essa discussão que queremos estabelecer. E advogar, como disse antes, por uma cidadania mais global. Ou seja, hoje você faz uma compra na internet, o produto pode estar na China e ele chega na sua casa. Então, para os produtos não há fronteira, não há limites. Né? Eles chegam, transitam, correm o mundo e chegam na sua casa. Né? E por que para as pessoas, né, de forma não discriminada, mas que estão buscando proteção, temos que barrá-las nas fronteiras? Né? México, Estados Unidos, Europa, Norte de África, né? E aqui Brasil também, com os seus 9 países que fazemos fronteira. Então, essa é a nossa discussão assim. Né? E depois, no direito, tem aquela nomenclatura que é o jus soli, ou seja, quem nasce no país tem sua nacionalidade no Brasil, no caso do Brasil. Né? Aqui na América do Sul, basicamente Colômbia, que não tem esse direito, ou seja, só se um dos pais está regularizado no país e pode, de fato, seu filho reconhecer sua nacionalidade. Né? E assim tivemos um problema grave na Colômbia, que era mais de 25 mil crianças em situação de apatridia, ou seja, não tem nacionalidade, sem pátria, né? Apátrida. E aí, por uma pressão grande da rede americana, foi o novo governo da Colômbia conseguiu dar a essas 25 mil crianças o status de colombianos. Por quê? A relação está cortada com a Venezuela, então não tem embaixada, não tem consulado, então eles nem podem voltar à Venezuela e reconhecer-se como venezuelano, por causa dos seus pais, nem a Colômbia reconhece. Então, no Brasil, temos esse avanço também. Temos uma política um pouco mais avançada que é, Padre, que nasce no Brasil, brasileiro. O senhor tocou no assunto e eu vou botar o dedo na ferida aí, né? Mas é o seguinte, nós temos essa situação cultural do Brasil de acolhimento, e o que nós não temos na Europa. Exato. Nós temos, assim, uma segregação extremamente exposta na Europa. Por que isso ocorre? Aí eu vou te pedir para fazer uma análise mundial da coisa e como ser receptivo beneficia o Brasil. Isso. Primeiro, o que ocorre na Europa? Eu morei lá recentemente, agora em Madrid, na Espanha, 2 anos e meio. Acompanhei de perto essa questão migratória em toda a Espanha, mas também visitei, Itália, e visitei a Irlanda, visitei França, um pouco menos na questão migratória. E Malta também. Estive em Malta conhecendo de perto a realidade dos que chegam de Norte de África a Lampedusa ou a Malta, né? Que já é território da União Europeia. Então, assim, o que acontece hoje na Europa, eu chamaria de uma atitude egoísta. Escutamos sim noticiário de que a Europa está sendo invadida pelos refugiados. Isso não passa de uma mentira. Porque dos 10 países que acolhem mais refugiados no mundo, nenhum europeu. Estão nos países vizinhos, a Turquia, não é? O Líbano, ou seja, são países que estão próximos ao conflito e é onde as pessoas mais avançam, ou seja, o fluxo venezuelano está aqui na América Latina, em Colômbia, Peru, exatamente, nas fronteiras. É de onde está próximo ali. Não foram os Estados Unidos, não foram a Europa, ou seja, essa é a realidade que acontece em África, em Ásia e também em Europa. Então, primeiro, é uma falácia, na verdade, que está sendo invadida pelos refugiados. O segundo é que a Europa tem pouca memória, ou seja, desconhece o seu processo migratório também.
da Segunda Guerra Mundial, em que a América Latina acolheu Argentina, Brasil, Chile, ou seja, milhões de europeus. Né? Esquece que foram a potência que explorou a América, explorou a África, né, suas riquezas, e hoje, quando a consequência disso chega à sua porta, coloca barreiras, né? Fronteiras, várias, para as pessoas. Então há uma política egoísta assim, né? E a União Europeia fez pacto com a Turquia, para que a Turquia segurasse aí a pressão, não é? A Turquia só tem 3 milhões de refugiados no seu país. 3 milhões. É o primeiro país que mais acolhe refugiados, que querem realmente atingir países mais economicamente estáveis. Então, a política da União Europeia é essa, assim, né? E o continente mais rico, que teria mais condições, né? Então, e concentra 6% dos refugiados do mundo. Ou seja, é muito pouco para um continente economicamente potente como a Europa, né? E fazem eu posso dizer, reparte quantidades para cada país, que nenhum país obedece e respeita isso. Então, assim, a Itália fechou seus portos, não é? A Espanha tem estado um pouco mais sensível, tem acolhido o que a Itália rechaça, mas é muito pouco. Assim, né? E a política não é enxave de direitos humanos, é protecionista. É política restritiva que eles fazem, como o Trump também faz do mesmo jeito. Né? Lamentável, é só o que eu poderia dizer. Vamos voltar à nossa realidade, então, falar com o Padre Anísio, né? Como é que as pessoas podem ajudar o programa Acolhe Brasil aqui em Montes Claros, Padre? Então, o contato tem sido diretamente com a nossa paróquia, né? Que estamos à frente. Todos aqueles, então, enfim, que vão recebendo, ouvindo, enfim, vão estando atentos, né? Enfim, aos noticiários aí também, sabendo que tem esse programa e tem nos procurado na paróquia, né? Temos lá podemos ligar lá para o telefone da paróquia, que é o 3216-2524, né? E tem também o 99957-1970, né? Então é o contato imediato, o primeiro contato. Mas depois também convidamos as pessoas para que possam conhecer, né? Conhecer não só lá a paróquia, o trabalho, conhecer as pessoas que são lá, os refugiados, né? E temos acolhido essas pessoas e tem, enfim, exposto para eles também as nossas dificuldades, o nosso interesse também, e onde mais temos necessidades, e, enfim, temos encontrado bastante ajuda e apoio nesse sentido. Tá certo. Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, agradecer aqui, né, ao Padre Aguinaldo, também ao Padre Anísio, por estarem conosco, esclarecendo esse assunto que é importante e que cada cidadão deve tomar tenência disso, né, deve realmente vir a entender esse ponto. E para a gente finalizar, Padre Aguinaldo, eu gostaria de saber que mensagem o senhor poderia deixar para a reflexão das pessoas que estão nos assistindo. Bom, basicamente é voltar ao óbvio, né? Assim, vamos ser mais humanos, vamos ser terras de acolhida para as pessoas que chegam ao nosso país em situação vulnerável e fazer aquilo que está ao nosso alcance, essas pessoas, né? Então, eu creio que a grande mensagem é um pouco essa: vencer os nossos medos, vencer os nossos preconceitos, né? Desconstruir mitos em relação ao refugiado e ao migrante, porque existem muitos, né? Para exatamente reconhecer no outro um ser humano como eu, que tem direitos iguais, que tem necessidades iguais e carregam sonhos com eles, que podemos tentar ajudar a construir esses sonhos, que é recomeçar em nosso país. Creio que basicamente a mensagem é humanitária nesse sentido, né? Então, por isso que a vinda a Montes Claros é participar desse colóquio e poder justamente disseminar essa consciência maior, né, mais solidária no próprio campus universitário, mas em geral, como sociedade de Montes Claros, abrir um pouco os nossos horizontes e reconhecer essa realidade, que eu acho que está invisível. Então, muitas famílias, empresas, instituições não sabem o que passa hoje na fronteira. Se o soubessem e visualizassem, eu não tenho dúvida que abriria suas mãos, abriria suas condições para poder acolher essas pessoas, né? Então, é isso que convidamos. Isso é um esquenta, mais ou menos, que a gente vai poder conversar hoje à noite. Exatamente. Vamos poder apresentar outros vídeos também sobre a realidade e um espaço aberto para perguntas e conversa, né? E parece que para estar presente tem que doar 1 quilo de alimento, né? Existe um link para se inscrever que se chama eventos.faça.edu.br, e aí é gratuita a inscrição e pede-se 1 quilo de alimento, que é para apoiar exatamente a Casa Padre Arrupe, aqui na paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e Anchieta, onde o Padre Anísio é o pároco, e aí poder apoiar o segundo que já vai chegar. Já estamos aguardando
a definição da viagem desse novo terceiro grupo que vai chegar a Montes Claros. Né? Para que nós falamos lá, Maracanã, né? Maracanã. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, gente. Né? Agradecemos. A vocês, né? Aos senhores por estarem aqui conosco. E que seja um sucesso o evento hoje. Eu só tinha então a última pergunta, só que eu já vou fazer diferente. Se você fizer a última pergunta, você fica ciente que Padre, assim, né? O seu assunto muito se fala em acolher e tal, só que aqui em Minas a gente está tendo um problema, né? Que há um tempo atrás acabou acolhendo o equatoriano, só que ele está passando um pouco dos limites do acolhimento. E está na hora de mandar de volta ao espectador. Né? Ele tá se passando. Tem que ver se o padre está entendendo. Não tem isso. Tem um equatoriano Atlético Mineiro chamado Juan Casares, que ele passou dos limites do acolhimento. O detalhe é o seguinte, nós temos um atleta, né? Eu acho que tá na hora de mandar o assunto é futebol, padre. O assunto é futebol, né? Casares do Equador está fazendo péssimas partidas, né? E aí ele está querendo enviar de volta, né? A verdade é essa. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Pergunta pro pessoal do prédio o que ele quer fazer com ele. O programa se chama Acolhe Brasil. É para cá, mas quem levar é outro. É para voltar. Exatamente. Exatamente. E a condição que ele está é outra. Né? Exatamente. O salário dele não dá nem para comparar, né, padre? Tá ok. Gente, muito obrigado. Nós agradecemos. Vamos por um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar aí desse refugiado que você está falando aí, que não é nada refugiado, né? Ele já está empregado e muito bem empregado aqui, né? Muito obrigado a vocês, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da AMIRT. Oito horas e 57 minutos, nós estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, sempre mandando um abraço aí para o pessoal que está ligado conosco aqui, né? Quero abraçar o meu amigo Adson Júnior, ele que está ligado aqui no nosso Depois do Café. E abraçar também a Cibele Maciel, que foi quem possibilitou, né, essa entrevista, assessora da Faculdade Santo Agostinho, a nossa companheira
de coração aqui do programa Depois do Café, nossa grande parceira, agradecer a Sibeli Maciel. Sim. E vamos falar de esporte. Vamos também mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando, a Sheila Nascimento. A Sheila também foi uma que estudou comigo lá nos anos 90, lá atrás também, que tem acompanhado quase que diariamente, do tempo pra cá, diariamente, ela dá a visualização dela aqui, uma curtida. Aí a Kátia Aguiar também ligada, o nosso Gleidson lá da academia também sempre acompanhando a gente agora. Quem mais? O Romerito lá do Ferro acompanhando, o Mário Filho e o Alex Massa já disse, o Osso da Barraquinha. Repito aqui, até já passou aqui, não apareceu aqui, mas a Rosemary Parra lá ainda sobre o assunto dos refugiados, querendo saber se eles já eram vacinados assim que dá entrada, né? Ou se aguardava mais um pouco. A Lara Marques, olha, uma galera aí ligada aí no nosso Depois do Café, né, Renan? Bacana, muito bacana mesmo. E essa galera ligada, alguns deles, embora você tenha uma galera bem forte lá em Santa Catarina, mas alguns deles aqui estão indignados com o Casares. Pois é, mano, já que o assunto era refugiado, a turma do prédio lá também deve estar doidinha para mandar ele de volta lá para o Equador. Pois é, mas né, ontem, então, vamos falar da nossa alçada aí, que é o esporte. O Atlético, olha, né, Irlanda, para mim venceu, mas não convenceu. O Rodrigo Santana até fez algumas mexidas, sacou o Vina, né, e colocou aí o Luan como entre os titulares. Não tinha, o Zé Wellison foi preterido de volante e saiu com o Natan, né? Saiu ali com o Natan e Elias. O Jair até que está machucado. Acabou perdendo o Tchará ainda no primeiro tempo. Olha, né, Renan, eu não sei, mas o Atlético também está mostrando, além de todos os problemas, parece que um problema também na preparação física, né? Que teve o Jair, ficou 2 semanas parado se tratando, voltou contra o Colón, ficou 45 minutos em campo, machucou. Agora, ontem o Tchará também, nem 45 minutos e sai contundido. Olha só. Será que está tendo algum problema? E outra questão também que a gente repara, como o Atlético cai de rendimento na segunda etapa? No segundo tempo. Isso aí, eu acho que é um problema crônico, física, né? Exatamente, um problema crônico. Os jogadores machucando, o time perdendo fôlego na segunda etapa. Embora ontem, né, até conseguiu vencer aí com gols com gol do Otero e com gol aí o gol do Luan, né? Que acabaram aí fazendo os gols da vitória. Mas olha, o Atlético para mim não convenceu. O Ceará não é nenhuma equipe aí de ponta do futebol brasileiro. É uma equipe aí de meio de tabela, né? Vai ficar ali entre os 10, vai brigar ali pela zona do rebaixamento ali para fugir do rebaixamento. E o Atlético agora, né, Irlanda? O Atlético tem a seguinte situação. Ele na quarta-feira vai fazer o jogo atrasado da semana passada contra o Vasco, em casa. Agora, depois do Vasco, né, Irlanda, ele vai ter vai ter uma sequência igual o Cruzeiro teve agora recentemente. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Só. Eu desliguei meu microfone. É uma senhora sequência, né? Vai ser bem arriscado, então ontem aí a torcida protestou, a torcida chamou o Rodrigo Santana aí de burro em determinados momentos, foi bem pouco, né? A torcida até fez um protesto de não ir ao jogo, deu acho que 6 mil e poucos pagantes, não passou, não chegou nem a 7 mil, então sinceramente eu não sei se era realmente mesmo apesar da vitória. A vitória, claro, vai acabar encobrindo, né? Ganhou e tal, mas não me convenceu, não sei se realmente não é hora de mudar. E vou tentar mudar de técnico aí para dar uma chacoalhada nessa reta final. Pelo menos o Atlético saiu dos 27 pontos, chegou aos 30 e precisa aí agora, a gente vai para acho que para a quarta rodada, né, do retorno. E acho que ele continua na mais 15 10, mas está na 10ª 16 posição. partidas. 16 partidas. Ele tem que ganhar 5 para livrar logo, né? Tem 30 pontos. Exato. Precisa fazer 45 aí de 16, então ganhar 5 e na minha opinião já planejar 2020. Continua na 10ª posição, continua na 10ª, continua aí parado na 10ª. O jogo contra o Vasco é na quarta-feira onde? Quarta-feira em casa. Agora ele joga mais uma vez em casa. Ah, tá. Bom, então isso pode ser positivo, né? Essa vitória pode dar um alento. O torcedor atleticano, ele é muito apaixonado. Então, assim, uma vitória, mesmo que o time não esteja apresentando o melhor futebol, pode fazer com que o torcedor vá
apoiar de alguma maneira, né? Mas a gente sabe que as coisas, a sujeira não deve ser varrida para debaixo do tapete. O time continua... Foi contra o Ceará, né? Que também não é nenhum time, repito, não é nenhum time de ponta de campeonato. Vai brigar ali pela parte intermediária e parte baixa da tabela. É verdade. E agora também vai enfrentar mais um time também que não é, repito, é o Vasco, que também tá aquela coisa, né? Vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. E o grande reforço aí do Vasco é o professor, né? O professor vai vir aí com a filosofia dele, né? Luxemburgo, aí vamos ver, vai ser o confronto de duas gerações bem distintas, né? O Rodrigo Santana contra a experiência do Luxemburgo. E o Cruzeiro? Pois é, Cruzeiro, início da era Abel Braga, né? Para quem o Abel Braga muito bem quisto aí pelos jogadores e tal, né? Tá nessa situação complicada, vai enfrentar o Goiás lá em Goiás. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Parece que é o técnico aí que a turma queria. E agora, que o Thiago Neves escalou. Que o Thiago Neves escalou. Na sexta-feira, não sei se você acompanhou, mas tivemos mais uma, quando do anúncio do Abel Braga, mais uma daquelas entrevistas patéticas do Itair Machado, né? Colocando que o jogo, foi quando ele foi perguntado que ele falou, né, no começo, naquela outra entrevista depois do escândalo do Fantástico, certo. Ele falou que se o trabalho dele não fosse bom, ele sairia. Ele considera o trabalho dele bom. Ganhei o Campeonato Mineiro, fui a segunda melhor campanha da Libertadores, caí porque acabei pegando o River Plate e tal, e falou que o grupo de jogadores pediu a permanência dele. Óbvio que não, né? Assim, aliás, pode até ter pedido, né? Mas por altos interesses, né? Exatamente. A questão do Thiago Neves, até eu postei, acho que até eu passei para você uma entrevista do Thiago. Logo assim que teve aquele escândalo todo do Fantástico, o Thiago Neves veio a público, só faltou pedir o Itair Machado em casamento. Entendi. Aí a gente descobre quem é que banca o Thiago, dá toda essa força pro Thiago Neves dentro do Cruzeiro. Né? As costas quentes de quem que ele tem. Fica claro, né? As coisas, né? Aí ele veio falar também que que ele cumpriu você não estava dando entrevista. Não estava dando entrevista porque eu estava suspenso pelo... Mentira, várias vezes tinha foto dele com a cúpula reunido com o pessoal do Cruzeiro. Exatamente. Gente. Mesmo ele punido, ele estava dando as cartas o tempo todo. Exatamente. Agora sim, o Abel, diferente do Rogério Ceni, né, Nerlan, ele vai fazer o quê? É o que a gente falava aqui. Ele vai se abraçar com os caras. Exato. Com o Thiago Neves, com o Fred, ele não vai bater de frente. Porque ele tem essa... Você pode ver mesmo no Flamengo, ele saiu do Flamengo, mas o elenco gostava dele. Exatamente. Porque o Abel, ele não expõe o elenco. Nesse ponto, ele só fala bem do jogador, ele não fala mal. Mesmo o time do bem ou mal, ele não critica o jogador. Ele vai se abraçar com essa turma das antigas ali, né? Vai dar aquela coisa de paizão, estilo, né, Joel, aquela, né, porque ele tem isso, ele é mais de agregar, né? E não vai querer trombar de frente com a turma. Agora vamos falar aqui técnico. Não é um treinador tático, né? Ele é mais daquele motivador, a gente sabe, né? O Abel não é um gênio da estratégia de mudar, não, ele troca 6 por meia dúzia, é mais aquele, vão lá, pega, força e tal. Esse é o estilo do Abel. E vamos falar aí também do Abel, né? Mas só vale ressaltar que já há um bom tempo que ele não faz um bom trabalho, né? Nem no Flamengo também não fez, né? Com essa seleção que o Flamengo tem, ele não conseguiu fazer jogar, tanto que acabou sendo demitido. Outra coisa também que eu acho interessante, ideia até um lado positivo do Abel, que ele até costuma, não sei se no Cruzeiro ele vai fazer isso, mas ele até tem o hábito de dar oportunidade. No Fluminense ele deu uma chance para vários meninos. Tanto que o João Pedro, acho que foram lançados por ele, quando ele esteve no Fluminense. Mas agora vamos ver, né? Hoje enfrenta o Goiás. Eu acho que independente do resultado, não sei se você tem a tabela aí, eu acho que independente do resultado, o Cruzeiro não sai da zona de rebaixamento. Não sai porque o Fluminense está com 3 pontos, mais, né? Está com 3 pontos à frente. Mas falar em Fluminense e tal, a sexta-feira, quinta e sexta, a busca estava solta, né? Foi treinador demitido para cá, outro para lá, o Rogério já se empregou, voltou, né? Já voltou pro Fortaleza. Pro Rogério até podia cantar aquela música, acho que era da Elba Ramalho, né? Estou de volta pro meu arco. Eu vou preferir ouvir pela Elba, viu? Eu vou preferir ouvir pela Elba, mas... O Oswaldo mais uma vez dando um chilique no jogo do Fluminense, xingando. Igual fez aqui no Atlético. Pelo amor de Deus. Igual com o Léo Gomide. Exatamente, exatamente. Fluminense também sem treinador, deve efetivar o
O interino lá, o que fez jogador o Marcão, ex-volante aí do Fluminense, deve ser efetivado. Quem mais está sem... não, Fortaleza já está com o Rogério. Já. Quem mais? O Cruzeiro com o Abel. Acho que... O Cuca disse que não vai mais trabalhar esse ano, né? O Isso. Cuca parece que vai que não vai mais, que ele não aceita mais ninguém. E acabou o nosso tempo. E acabou o nosso tempo. Acho que daí acabou por aí também, não tem mais nada. Não, só tem que dizer que o América perdeu, né? O América perdeu, porque acabou a invencibilidade de 12 partidas, né? Perdeu fora de casa? Perdeu lá em tudo Curitiba pro Coxa lá por Bem. 2-1, mas acho que mais um pouquinho empatava, mas tá na briga ainda. Tá na briga, né? Tá na briga. Pra Série B, acho que são 15 rodadas, né? São 15 rodadas, a Série B tá um pouco na frente, ele tá ali 2 pontos ali da turma ali, um tropeço de alguém, ele agora joga na quinta-feira, o América. Tá certo. Okay? Tudo bem, vamos embora, né? Vambora. Amanhã estaremos de volta? Vamos, amanhã estamos de volta aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá certo, então. Forte abraço pra todo mundo, muito obrigado. Abraço, Maurição, de ter concedido alguns minutinhos aí pra gente, mas é que o assunto dos refugiados hoje foi muito importante. Forte abraço pra galera, tchau, até amanhã. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento